E aí, amores, tudo jóia? Vamos agora dar continuidade ao nosso projeto de resolução das últimas provas de medicina da Uninasal. Vamos fazer agora a prova 2018.2. As outras três provas já constam aqui no canal, fique à vontade para consultar. E da mesma maneira que eu fiz em 2019.1, eu estou colocando em cada questão o assunto que se associa e o grau de dificuldade, né? Colocando um asterisco como sendo uma questão fácil, dois asteriscos uma questão dita mediana, três asteriscos uma questão dita difícil, e aí você consegue ver uma distribuição percentual estatístico da prova, até fazer uma previsibilidade maior de possíveis percentuais de acerto dos alunos que fizeram esta avaliação. Então vamos agora conversar sobre as informações aí da primeira questão. Exames de sangue são indicadores de como está a nossa saúde, pois têm a função de quantificar determinados parâmetros e características do sangue, que é formado por três tipos de célula. Então você tem os leucócitos, que são os glóbulos brancos, você tem as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e você tem as plaquetas. Essas células constituem as partículas sólidas do sangue e estão imersas em partículas líquidas, que são chamadas ali de plasma, onde a gente encontra estruturas proteicas, lipídicas, carboidratos, vitaminas, aminoácidos, íons, entre outros componentes, entre outras espécies. Assim, considerando que o paciente tenha sido orientado por seu médico a realizar um exame de sangue completo, incluindo o hemograma, onde o hemograma traz essa identificação da parte sólida, né? E o lipidograma, que seria justamente a identificação da estrutura lipídica presente no plasma, que é essa fração líquida. Então veja que eu quero separar os componentes do sangue. Então você precisaria, na hora da prova, entender que o sangue ele é uma mistura heterogênea. Mas é uma mistura heterogênea que a gente consegue diferenciar os componentes a olho nu ou com microscópio óptico de jeito nenhum. A olho nu ou com microscópio óptico a gente chama de mistura heterogênea grosseira. No caso do sangue, a perspectiva do tamanho das partículas, a dimensão das partículas associadas é uma dimensão muito diminuta. Não é possível visualizar a olho nu ou com microscópio óptico, e sim com microscópio eletrônico. Daí a ideia de que o sangue é uma mistura heterogênea de natureza coloidal e não de natureza grosseira. Tudo bem? Primeira ideia que eu trago aí para vocês. Segundo, alguns químicos, inclusive, chamam o colóide de falsa solução, de falsa mistura homogênea, porque as partículas são tão pequenininhas que dificilmente elas conseguem ser diferenciadas ou até mesmo separadas. É por isso que separar os componentes de um colóide precisa de técnicas muito sofisticadas, muito aprimoradas. Por exemplo, a gente usa um ultrafiltro, que são estruturas membranosas, poros muito pequenos, inclusive com nitrato de celulose, que faz com que a gente consiga ter retenção de partículas muito, muito reduzidas. Ou até mesmo fazer uma ultracentrifugação, uma rotação acelerada para que a ação da gravidade atue de forma mais intensa e eu consiga ali separar, por exemplo, a fração mais densa da fração menos densa, a parte sólida, por exemplo, da parte líquida. Então veja que é difícil você fazer a separação dos componentes do sangue e nesse caso é o que eu quero fazer, eu quero separar uma mistura heterogênea coloidal. Então é claro que a letra B eu já cortaria, não é uma mistura homogênea. Já cortaria a letra C, porque a destilação fracionada é uma técnica usada para separar os componentes de uma mistura homogênea, onde os componentes tenham diferentes pontos de ebulição. Nesse caso, o sangue não é uma mistura homogênea, então você já cortaria. A letra D fala da filtração do sangue, então entende-se que quando ele fala de filtração é como se fosse algo grosseiro, um filtro comum, e a gente sabe que isso não vai ser usado para separar os componentes do sangue. E outra coisa, ele diz que apenas as partículas sólidas são aproveitadas de forma nenhuma, tanto é que eu quero fazer um lipidograma, eu quero analisar essa parte líquida. Então, acho que todo mundo aqui já percebeu que, diante de todas as ideias que a questão traz, a resposta é a letra A, né? Lipidograma é avaliado na fração plasmática, onde você tem aqui a estrutura lipídica associada a esse componente plasmático, e é necessário realizar uma ultracentrifugação, uma centrifugação, para separar aí pela ação da gravidade os componentes de densidades diferentes, que é a parte sólida dessa fração líquida. A resposta é a letra A. O Arozinho, a letra E tem alguma lógica quando ele diz: a dissolução fracionada do sangue é utilizada para separar as hemácias dos demais componentes. É como se ele estivesse me dizendo que a hemácia é o único componente que se dissolve, pessoal. Porque dissolução fracionada é como se você estivesse me trazendo a visão de que um dos componentes se dissolve e os outros não. Você está dissolvendo pela solubilidade. E você sabe que você tem a parte líquida, que é a parte plasmática, onde você tem ali uma série de espécies que teriam essa maior semelhança com o plasma, e a fração sólida, que é uma fração aí distinta. Então não tem nada a ver aí com a dissolução fracionada. A primeira questão, gabarito, a letra A. Vamos fechar essa prova, tá ok? Questão de número 2. Quando nos referimos às substâncias químicas, podemos pensar em sua utilidade. O metal alumínio, aí ele bota o alumínio 13, por exemplo, é empregado na fabricação das panelas que usamos para preparar alimentos. O ouro 18 quilates, que é uma mistura de ouro, prata e cobre, é utilizado na fabricação de alianças, joias e relógios.
O silício, ele dá um número atômico do silício, que é 14, é empregado na fabricação de semicondutores para uso em equipamentos eletrônicos. E o cloreto de sódio, NaCl, pode ser dissolvido em água a fim de conduzir corrente elétrica. A seguir, analise as afirmativas sobre 4 substâncias. Então, o texto ele ajuda muito a você trazer algumas reflexões sobre o que ele vai colocar nos itens. Primeiro, o alumínio é um metal, sim. Não esqueçam que quando você fala dos ametais, você tem os seguintes elementos, tá? Toda a família 7A, que são os halogênios, além de COP, que é carbono, oxigênio e fósforo, enxofre, selênio e nitrogênio. Esses são os ametais, que estão mais à direita da tabela. Os semimetais, que são justamente o correspondente à fronteira, né, entre as estruturas metálicas e ametálicas, você pode representar em geral como boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. A gente até brinca, né? Brincadeira, singela, assim sabe, termina em porrada. E os metais são os demais. Claro que você tem ali a exceção do hidrogênio, que não tem família e tem uma propriedade única, e os gases nobres. Por isso que a gente diz que a tabela periódica ela pode ser dividida em 5 blocos de análise. A metal, semimetal, metal, hidrogênio e gás nobre. O grande detalhe é que o alumínio ele está aqui, ó, entre os metais. E por ser metal, você sabe que os metais são maleáveis, apresentam boa condutividade elétrica e térmica, só que o alumínio é da família 3A. É verdade, Herão. Se você pega o alumínio que tem número atômico 13 e você faz a distribuição, ó, 1s2, 2s2, 2p6, aí 3s2, 3p1. Veja que ele tem 3 elétrons na última camada, que é a camada mais externa de valência. Então ele é da família 3A. Ele tem a tendência aqui de perder 3 elétrons. E segunda questão diz que vai perder 2 elétrons. Então é falso, né? Eu já colocaria o item em falso. E aí, consequentemente, eu já eliminaria a letra A, a letra D e a letra E numa lapada só. Detalhe que eu gostaria de chamar a atenção. Como é que a gente forma a ligação metálica? Lembre que os metais, eles perdem os seus elétrons mais externos, que são os elétrons de valência, e formam cátions, onde esses cátions se agrupam dentro de um arranjo cristalino, dentro de uma estrutura bem ordenada, que faz com que haja, claro, uma distância onde esse efeito repulsivo entre os cátions não seja tão significativo. Só que quando os metais perdem os elétrons da camada mais externa e formam os cátions, espera-se que esses elétrons sejam transferidos para a espécie que queira ganhar. Mas isso não necessariamente vai acontecer. Vai depender se ali existe uma espécie que queira ganhar. No caso, o que acontece? O metal ele primeiro se prepara internamente para que os seus elétrons possam ser transferidos. Então, o que acontece? Eles liberam os elétrons mais externos, formam cátions, e esses elétrons eles começam a se movimentar ao redor desse próprio cátion, gerando a chamada teoria do mar de elétrons. Então você tem aí esses cátions agrupados numa estrutura bem cristalina, né, bem ordenada, e estão ali ó, como se você estivesse simplesmente flutuando nesse mar de elétrons. Se eu chegar a alguma espécie que queira ganhar, esses elétrons são transferidos. E aí você gera um cátion e um ânion propriamente ditos. Aí gera a ligação iônica, que é a ligação mais forte, onde vai existir ali uma atração eletrostática entre cátions e ânions. Mas no caso, a ligação metálica é o próprio átomo metálico que libera os elétrons mais externos, forma os cátions, e esses elétrons se movimentam em torno desses cátions, garantindo essa maior estabilidade, garantindo essa maior organização reticular. E é por isso que eles têm a possibilidade de serem condutores elétricos, porque tem elétrons se movimentando. Se você, por exemplo, perceber como o arranjo ali é bem ordenado, há uma condição de quando o átomo vibra, o átomo vizinho vai vibrar nessa proporção. E aí ele vai ter uma condução térmica também. E se você fatiar essa estrutura, ou seja, laminar, que é a maleabilidade, ou ductibilizar, que é formar fios, você simplesmente vai ter a mesma estrutura, mas ordenada em quantidades menores, em porções menores. Por exemplo, se você pega uma faca aqui e você corta esse metal, você vai ter as mesmas estruturas catiônicas, os mesmos elétrons ali se movimentando, mas em porções menores. É por isso que a gente diz que o metal ele é maleável, que é a capacidade de formar lâminas, e ele é ducto, a capacidade de formar fios. Tudo bem? Mas o item 1 estaria dito aí errado, porque o alumínio não quer perder 2 elétrons, e sim quer perder 3, ele é da família 3A. 2. O silício é usado na fabricação de semicondutores, inclusive a própria questão traz essa informação, né? Porque possui 4 elétrons de valência. Ele é da família 4A. Se você pegar a distribuição do silício, que tem número atômico 14, ele é da mesma família do carbono, pessoal. Então ele tem ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Então ele tem 4 elétrons de valência, ele é da família 4A.
Então ele faz com que seus átomos se combinem e formem ligações covalentes, garantindo ele a propriedade de semicondutor. E é interessante, né? Porque quando o silício tem 4 elétrons, ou ele pode formar 4 simples, ou ele pode formar, por exemplo, 2 duplas, e isso gera a possibilidade de formação de π e gera a possibilidade de você ter ali a propagação de elétrons, né? Porque a π é uma região ali deslocalizada, os elétrons se movimentam, e essa movimentação pode gerar condutividade elétrica. Mas também tem a ideia da dopagem. Não esqueçam que, quando, por exemplo, você pega o silício, teoricamente, ele vai formar 4 ligações, e você pode imaginar que ele vai se ligar a outros 4 silícios. Mas quando você coloca boro numa estrutura onde só tem silício, o que é que acontece? O boro, na verdade, ele não faz 4 ligações, ele só faz 3. Então, o que é que a gente entende? A gente entende que um dos elétrons do silício não vai conseguir se ligar. Por quê? Porque o boro quer fazer 3, o silício quer fazer quantos? 4. Você emparelha os 3 elétrons e fica um elétron do silício sobrando. E esse elétron pode começar a se movimentar dentro da estrutura de silício e boro, gerando aí uma condutividade que a gente chama de condução de semicondutores. A questão é que o boro ele tem 3 elétrons na última camada, e quando ele realiza 3 ligações, ele fica com 6. Então ele tem espaço vazio para receber elétrons. Ele tem, e o elétron de silício pode migrar para ele. O boro tem uma vacância e ele tem uma estrutura vazia, onde o elétron de silício pode simplesmente migrar, e aí você gera os semicondutores, que pode ser tipo P, tipo N, mas é importante que você veja que o silício também tem essa característica, esse item é verdadeiro. Beleza? Ouro 18 quilates, isso é uma liga metálica, né, minha gente? É uma mistura de ouro, cobre e prata. Então a ideia é que você pegue os metais, você aqueça, você faça com que esses metais se fundam, eles originam o estado líquido, aí depois você mistura e resfria lentamente para que eles possam formar uma massa ali homogênea e faça com que haja a possibilidade de gerar uma nova característica que possa ser utilizada com o intuito de ter essa liga metálica. Então, o ouro 18 quilates, formado a partir de ligação entre os metais citados, é explicado pelo modelo de ligações metálicas, como eu falei em cima, no qual os elétrons semilivres ou eletrolivres circulam em torno dos cátions, bateu direitinho que eu expliquei, né? E isso torna o ouro 18 quilates maleável, dúctil e brilhante, sendo, portanto, utilizado na fabricação de joias. Perfeito, bateu direitinho com o que eu falei aqui da ligação metálica, né? Então já dá para ver que o gabarito dessa questão é a letra B, mas bora analisar o item 4? O cloreto de sódio pode ser utilizado para finalidade citada, ou seja, dissolvido em água pode conduzir corrente elétrica, pois apresenta condutividade elétrica quando dissolvido em água, característica de compostos moleculares. Não, o cloreto de sódio é um composto de natureza iônica. Eu estou pegando o sódio, que é um metal da família 1A, e que vai perder um elétron, e o cloro, que é da família 7A, que vai ganhar um elétron. Então há uma transferência definitiva, né, entre eles, onde forma um cátion e um ânion respectivo, e esses cátions e esses ânions estão tão fortemente atraídos que forma aquele arranjo, né, bem cristalino, bem ordenado, bem coeso. Claro que no estado sólido, o composto iônico não conduz a corrente, porque não tem mobilidade de carga, né? Mas quando você coloca ele em solução aquosa e a água ela acaba hidratando, fazendo esses íons aí se separarem, quebrando esse retículo, você gera essa mobilidade de carga e você permite que haja condutividade elétrica. Mas isso é característico, claro, de um composto de natureza iônica que em solução aquosa vai ter essa possibilidade aí de se dissociar, fazendo com que haja mobilidade de cargas e condutividade elétrica. Mas não tem compostos moleculares que em água conduzem? Sim. Existem compostos moleculares que reagem com a água. Eles se ionizam e produzem íons que não existiam, por exemplo, os ácidos, e podem conduzir a corrente elétrica. Mas nesse item 4, ele fala que o cloreto de sódio ele é um composto molecular. E isso, claro, não estaria sendo correto, ele é de natureza iônica. Então dá para ver que a resposta dessa questão é a letra B. Beleza? Então preste atenção aí nos itens discutidos. Questão 3, já peguei aqui a calculadora para a gente fazer. A anemia é considerada um problema de saúde pública. O ferro é componente de uma série de proteínas, incluindo enzimas e hemoglobina, sendo que a hemoglobina é importante no transporte do oxigênio para os tecidos. Cerca de 2/3 do ferro presente no corpo humano se encontram nos eritrócitos circulantes. O consumo diário de ferro varia de acordo com a idade e com o sexo de cada ser humano. Para homens adultos, por exemplo, a recomendação de consumo diário de ferro é de aproximadamente 10 miligramas. Então, para homens adultos, a recomendação de uso diário é de 10 miligramas de ferro. Para mulheres que não estejam grávidas com menos de 50 anos, recomenda-se aí aproximadamente 15 miligramas. Então vamos ver se ele está referenciando na questão esse valor recomendado para homens ou para mulheres. Vamos ver? Aí ele diz, um homem que faz uma dieta na qual ingere o dobro da recomendação diária, então se ele está ingerindo o dobro da recomendação diária,
ele está ingerindo 20 miligramas, né, minha gente? E ele quer saber qual é o número de mols equivalente a isso. Então, a questão considerada fácil. O ferro tem uma massa atômica de 56, então, consequentemente, 1 mol de ferro equivale a 56 gramas. Lembre que a massa atômica, quando ela é colocada em gramas, é porque você está equivalendo a 1 mol de partículas, que equivale a 6 vezes 10 a 23 partículas, tudo bem? Essa massa atômica aqui, que é expressa em U, ela é expressa para um único átomo, né? U é aquela 1 sobre 12 do átomo de carbono, né? Do isótopo 12 do carbono. É uma massa muito pequenininha, é compatível aí a grandezas microscópicas. Mas quando você pega essa massa e coloca em grama, em vez de você ter só um átomo, você passa a ter um mol de átomos, que é 6 vezes 10 a 23 átomos. E aí você pode fazer uma relação de perceber que o mol já não é uma grandeza micro, e sim uma grandeza macro. Beleza? Então o que é que a gente tem? 56 gramas está para um mol, 20 miligramas, que é 20 vezes 10 a menos 3 gramas, já que é o dobro, né, do valor recomendado, vai estar aqui para x mols. Esse valor de x vai ser 20 vezes 10 a menos 3, dividido por 56. Quanto é, Ronzinho, 20 dividido por 56? Fazendo um cálculo aqui com vocês, isso aqui vai dar 0,357 vezes 10 elevado a menos 3 mols, ou, se nós preferirmos, 3,57 vezes 10 a menos 4 mols é a resposta dessa questão. No caso, a gente pode perceber que a resposta é a letra B de bola. Beleza? Tranquilidade total. Questão 4. Embora a vacinação seja a ferramenta de primeira escolha para a prevenção da influenza, os antivirais específicos são medicamentos de grande relevância na prevenção e controle da doença. Atualmente estão disponíveis na Europa e nos Estados Unidos 4 medicamentos antivirais específicos para a influenza. Os fármacos clássicos amatadina e rimantadina e os antivirais de segunda geração, que é o oseltamivir e o zanamivir, sendo que estes dois últimos também foram licenciados pelas autoridades sanitárias brasileiras e encontram disponíveis no mercado desde 2000. Observe a seguir as formas estruturais dos fármacos citados, então ele coloca aí as formas e ele quer que a gente analise as estruturas, né, pessoal? Então vamos trabalhar. Vamos lá. Uma semelhança química desses compostos é: letra A, capacidade de reagir com ácido. Olha, se ele tem uma capacidade de reagir com ácido, ele teria que ter um caráter básico. E lembre que entre os compostos orgânicos, as bases orgânicas são as ditas aminas, ou até mesmo derivados da amônia, né? Lembra que a amônia, pessoal, é o NH3. Quando você substitui um hidrogênio da amônia por um radical orgânico, você obtém o que a gente chama de amina primária. Quando você substitui 2 hidrogênios por 2 radicais orgânicos, você obtém a chamada amina secundária. Quando você substitui 3 hidrogênios por 3 radicais orgânicos, você obtém a chamada amina terciária. O grande detalhe é que o nitrogênio é da família 5A. Ele tem 5 elétrons na última camada. Então, quando ele realiza 3 ligações, seja com hidrogênios ou seja com radicais orgânicos, o que a gente observa? A gente observa que ele tem um par de elétrons sobrando. E esse par de elétrons sobrando pode ser disponibilizado através de uma ligação coordenada, uma ligação dativa, o que faz com que a gente diga que os componentes derivados da amônia, os componentes amínicos, eles têm capacidade de oferecer um par de elétrons, né? Desde que sua estabilidade seja alcançada, que nesse caso foi alcançada ao realizar 3 ligações. E todo mundo que é capaz de oferecer esse par de elétrons é chamado de base de Lewis. Por isso que a gente estabelece que os componentes amínicos derivados da amônia são componentes básicos. E é isso aqui que a gente destacou em relação ao contexto do que está sendo colocado. Então, vamos lá. A amatidina tem amina? Tem, está aqui. A rimatidina tem amina? Sim, tem aqui. No caso aí são 2 aminas primárias, né? Aqui a gente está vendo o NH2 também é uma amina primária. E aqui a gente está vendo que tem amina ou não, Eronzinho. Pera aí, garotinho. Estou vendo que aqui tem uma amina sim. Então veja que todos são constituídos aí por bases orgânicas, então todos vão reagir com ácidos, formando sais de amônio. Esse item é um item verdadeiro, tá? Eles não vão ser capazes de formar íons H3 ou mais, eles não vão ter caráter ácido, eles vão ter caráter básico. Então você passa claramente a anular a letra B. Presença da função da amina secundária, então dá para ver que aqui são aminas primárias, você só substituiu um hidrogênio, então não é uma amina secundária.
Tem cadeias heterocíclicas, dá para ver, por exemplo, na quiamantadina e na rimantadina, não tem nenhum heteroátomo, não tem nenhum átomo aí entre carbonos, é o famoso SNOOP. Então você não tem essa condição de ser heterocíclicas e tem baixa solubilidade em água. Observa, por exemplo, que no Zanamivir você tem vários grupos polares, você tem vários grupos OH que formam ponto de hidrogênio. Você tem a carboxila, que é um componente aí de uma natureza polar bem significativa. Você tem NH, que também forma pontos de hidrogênio. Então, esse garotinho aqui, dizer que ele é insolúvel em água, isso não procede. Então, realmente, você tem aí como resposta a letra A. É muito importante que vocês tomem cuidado na hora da prova com essas características. Cuidado que aqui, ó, eu tenho C-O-M. Esse C-O-M é uma amida. Aqui eu tenho C-O-O. Isso aqui é um éter. Caso, obviamente, ele quisesse fazer alguma discussão em relação a isso, beleza? Aqui, por exemplo, nesse garotinho, dá para ver que esses grupos OHs que estão ligados a carbonos saturados correspondem à função álcool. Aqui é o carboxila, né, que é um ácido carboxílico. Aqui é um O entre carbonos, funciona como heteroátomo, é um éter. Aqui você tem um N com uma dupla e uma simples, isso aqui é uma imina. Tá? Então, observem que você consegue observar várias características de função, mas nesse caso não era o que ele estava perguntando. A resposta dessa questão é a letra A. Beleza? Questão 5. Então, a questão 5, querendo ou não, traduz o que a gente estava conversando agora, né? A elucidação da estrutura química da morfina, substância amplamente utilizada como analgésico, ocorreu em 1923. Após isso, foi possível identificar analgésicos de ação central mais seguros, como é o caso da 4-fenilpiperidina. As estruturas químicas da morfina e da 4-fenilpiperidina B estão mostradas a seguir. Ele quer que você diga quais são os grupos funcionais aí característicos. Então, ó, C-O-O, isso aqui é um éster, né? Aqui você tem um N com ligações simples que deriva da amônia. Dá uma consultada aí na questão anterior. Isso aqui é uma amina. No caso aqui, uma amina terciária, né? Porque você tem 3 hidrogênios sendo substituídos aí por 3 radicais de natureza orgânica. Aqui eu estou vendo um aromático ligado ao H. Então, isso aqui é um fenol. Estou vendo aqui um O entre carbonos. Aqui é um éter. Estou vendo que esse OH está ligado a um carbono saturado. Isso aqui é um álcool. E aqui eu estou vendo um N, ó, com 3 ligações simples. Isso aqui é uma amina. Então, o que ele quer? Ele quer quais são os grupos característicos das funções orgânicas, Então, vamos lá. Não tem amida em nenhum deles, né? Então, beleza, não tem. Agora, tem éter? Tem. Tem álcool? Tem. Tem fenol? Tem. E tem amina? Tem. Aqui, beleza. Aí, depois, tem éter e amida. Não tem. Tem amina. E não tem éter, tem éster. Então, já daria para eliminar, não é? Aí, vamos lá. Tem éter, tem álcool, beleza, tem fenol, tem amina. E tem éter e amina, não é éter, é éster. Tem éter, álcool, fenol e amina, éter, álcool, fenol e amina, e tem éster e amina. A resposta dessa questão é a letra E, já que ele queria analisar aí, respectivamente, as duas funções A e B. Beleza? Vamos embora. Questão 6. Os perfumes têm em sua composição uma combinação de fragrâncias distribuídas segundo o que os perfumistas denominam de notas de um perfume. Assim, um bom perfume possui 3 notas. A nota superior, ou cabeça de perfume, que é a parte mais volátil do perfume, é a que detectamos primeiramente, geralmente nos primeiros 15 minutos de evaporação. Nota intermediária, ou coração de perfume, a parte intermediária do perfume leva um tempo maior para ser percebida, de 3 a 4 horas. E a nota de fundo, ou a base do perfume, é a parte menos volátil, geralmente leva de 4 a 5 horas para ser percebida e é também denominado fixador do perfume. Então, uma questão bem interessante, né? Observa de uma forma bem clara. Tá vendo aqui, ó, aumento do tempo de volatilização. Então, esse âmbar, essa baunilha, tem um tempo de volatilização, pessoal, que é bem maior. Ou seja, esses garotinhos aqui, ó, eles apresentam maior dificuldade para escapar. Por que, Aronzinho? Porque eles demoram mais para volatilizar. Eles têm menor pressão de vapor. Enquanto, se você perceber a estrutura cítrica, lavanda, que estão aqui ó, na nota superior, cabeça, que é logo ó, volatilizada nos primeiros 15 minutos, são espécies que têm mais facilidade para escapar. E que, consequentemente, vão ter, no caso aqui, maior pressão de vapor. Beleza ou não? Quem tem maior pressão de vapor tende a ter menor ponto de ebulição, porque escapa com mais facilidade. Quem tem menor pressão de vapor tende a ter maior ponto de ebulição, que escapa com mais dificuldade.
Mas Heron, quais são os fatores que podem influenciar nessa capacidade de escape? Primeiro, a gente entende que as próprias forças intermoleculares, né? Então, quanto maior a força que existe entre as moléculas, maior vai ser a dificuldade para as moléculas escaparem. E, consequentemente, menor vai ser a pressão de vapor. Entendam isso. Porque se você pega uma molécula que tem uma relação, por exemplo, íon-íon, íon dipolo ou até mesmo ponto de hidrogênio, essas moléculas estão muito coesivas. É difícil que elas saiam. Você vai precisar de mais energia. Então, a dificuldade de escapar é grande. Mas quando você pega moléculas, por exemplo, de natureza apolar, o que vai diferenciar as moléculas apolares que não têm cargas, né, tão significativas, que quem vai ser mais volátil ou menos volátil, são, primeiro, o tamanho da cadeia, porque quando você aumenta o tamanho da cadeia carbônica, por exemplo, você passa a fazer com que as moléculas interajam mais através das forças de dipolo induzido ou forças de London, e isso traz mais dificuldade para ela escapar. Ou através da massa. A massa é um outro motivo, ou seja, quanto maior a massa molar, maior a condição aí da massa inercial e menor a pressão de vapor. Então veja que eu estou trazendo aí algumas associações que vão dificultar essa condição de evaporação ou de volatilização de substâncias aí consideradas de natureza pura, onde eu quero ver quem é mais e quem é menos volátil. Beleza? Então vamos lá, letra A. Perfumes com notas superiores de lavanda possuem substância elevada à massa molecular. Não, o contrário. Notas superiores tendem a ser mais leves, volatiliza com mais facilidade, tá? Perfumes cítricos, olha a estrutura cítrica aqui, é menos volátil? Não, é mais volátil. A volatilidade de um composto está relacionada à sua solubilidade? Não, está relacionada às forças intermoleculares, a maneira como a massa desse composto se apresenta. Não tem a ver com a solubilidade em água, beleza? É muito importante entender que tem a ver com a polaridade, com a maneira como as moléculas ali interagem, ou seja, as forças que elas estabelecem entre si e a condição da massa. Se fosse uma solução, aí a presença do soluto também influencia, porque quando você coloca soluto, o soluto dificulta a saída do solvente e aí você diminui a pressão de vapor. É chamado de tonoscopia, né? A dificuldade de volatilizar mediante a presença de soluto. Mas nesse caso aí eu estou comparando espécies que não estariam associadas a uma solução. Perfumes com notas de fundo de âmbar ou baunilha possuem substância elevada à massa molecular, há uma tendência disso, porque são menos, tem menor pressão de vapor, né, tem maior dificuldade para escapar, e possui um tempo de volatilização maior, sim, realmente é verdadeiro, a letra D tem aí uma coerência sim. Veja que na letra E ele diz assim, o tempo de fixação de um perfume é diretamente proporcional à volatilidade? Não, se você tem uma volatilidade maior, você fixa menos, né, pessoal? Então é claro que você traz aí a resposta como sendo a letra D, tranquilo? Segue comigo. Questão 7. Todos os sistemas que compõem o corpo humano fazem de nós máquinas perfeitas. Porém, para que nosso corpo funcione em harmonia, precisamos mantê-lo saudável. Por exemplo, o pH do sangue arterial é mantido por volta de 7,4, sendo que valores acima disso causam alcalose e abaixo a acidose. Então a gente sabe que o sistema sanguíneo é um sistema tamponado. É um sistema onde a gente entende que você tem lá o CO2 em contato simplesmente com a água dentro desse plasma sanguíneo, formando ácido carbônico, que se ioniza produzindo H+, e um ânion bicarbonato. Então, por exemplo, se eu estou com alguma respiração acelerada, por algum motivo aí de estar com ataque de ansiedade, por exemplo, eu começo a expirar muito CO2. Aí a quantidade de CO2 no sangue diminui, que eu estou liberando muito CO2, minha respiração está acelerada, eu estou ofegante. Aí, para que o equilíbrio ele se reajuste, eu começo a deslocar o equilíbrio para a direita. Desculpa, para a esquerda, para fazer com que esse CO2 que está saindo possa ser reposto. Só que aí, claro, se você começa a deslocar de maneira constante para a esquerda, essa concentração de H+ diminui. E aí você passa a causar a chamada alcalose. Aí, para restabelecer o equilíbrio, o sistema ele tenta fazer com que haja uma resposta fisiológica. Por exemplo, os rins apresentam reserva de bicarbonato. Então, ele tanto pode jogar bicarbonato, como ele pode extrair bicarbonato do sangue. Então, o que acontece? Quando está deslocando para a esquerda, eu começo simplesmente a retirar bicarbonato para que eu volte a deslocar para a direita e o equilíbrio se restabeleça. E aí eu tento fazer com que esse tampão seja mantido. Mas é claro que tem um limite. Você precisa entender, se você continuar tendo uma respiração ofegante acelerada, vai deslocar o tempo todo para a esquerda, porque vai repondo o CO2 que está saindo e vai causando, claro, uma diminuição da H+, que causa uma estrutura mais alcalina, mais alcalose, e isso pode levar a uma situação realmente de óbito às pessoas. Do mesmo jeito que, por exemplo, se eu estou desmaiado, e minha respiração está bem deficiente, eu começo a aumentar a quantidade de CO2 no sangue. E aí o equilíbrio desloca para onde vai? Para a direita.
porque eu vou consumir essa quantidade de CO2 que está em excesso, aumentando a quantidade de H+, causando agora uma acidose. E aí você também passa a ter problemas, o sangue tenta tamponar, ele tenta reajustar esse estado de equilíbrio. Por exemplo, os rins, eles pegam e começam a jogar bicarbonato para que o bicarbonato ele aumente e eu volto a deslocar o equilíbrio para a esquerda. Então a gente começa a entender essa ideia aí bem interessante sobre como o sistema tamponado sanguíneo funciona, né? Mas bora ver, vamos ver o que ele diz. Se eu aumentar a concentração de CO2, então vamos lá, se eu aumentar a concentração de CO2, o equilíbrio vai ser deslocado para a direita. E temos um pH acima de 7,4. Não, se eu deslocar para a direita, eu aumento a concentração de H+. Então eu não vou aumentar o pH, eu vou diminuir, né? Que eu vou causar acidose. Então a letra A é falso. Se eu diminuir a concentração de CO2, então se eu diminuir a concentração de CO2, o equilíbrio vai para onde? Para a esquerda e não para a direita. Então é falso. Se eu aumentar a concentração de CO2, o equilíbrio será deslocado para a direita, tudo bem, teremos um pH acima de 7,4. Não, se eu desloco para a direita, eu causo acidose. O pH não vai aumentar, o pH vai diminuir. Se eu diminuir a concentração de CO2, o equilíbrio vai ser deslocado para a esquerda, beleza. E se vai ser deslocado para a esquerda, ele consome o H+. Se ele consome o H+, ele torna aquele sangue mais alcalino, então o pH aumenta, e aí a gente entrará em alcalose. A resposta dessa questão é a letra D de dado, questão interessante. Beleza? Vamos embora. Questão 8. O alumínio já era conhecido desde a antiguidade, este sal era empregado como fixador de corantes em tecidos. Hoje sabe-se que o alumínio é o elemento metálico mais abundante na crosta terrestre. O alumínio é um metal bastante reativo, mas apesar disso, não só ele, mas suas ligas também são bastante resistentes à corrosão. Por ser bastante reativo, o alumínio reage rapidamente com o oxigênio do ar, formando o óxido de alumínio, Al2O3, que é muito pouco reativo. Assim forma sobre o alumínio uma película protetora deste óxido que o protege, inclusive é chamada de camada passivadora, ou camada passivante, né? E aí faz com que haja a condição desse alumínio não ter essa oxidação continuada. Além de ser muito usado na construção civil, o alumínio tem largo emprego em panelas e outros utensílios domésticos e eletrodomésticos. Então ele traz aí a referência de onde foi tirado esse texto. Fala de uma camada passivante, a camada passivadora, que é quando o óxido de alumínio cobre essa superfície de alumínio, impede que o alumínio mantenha a sua corrosão contínua. É uma questão interessante. Mas vamos lá. Uma das formas do alumínio se proteger é reagir com o oxigênio do ar e formar o óxido de alumínio, conforme mostra a equação a seguir. Considerando uma reação com 90% de rendimento, o volume de O2 necessário na CNTP para reagir com 2 mols de alumínio, então veja só, se a reação está com 90% de rendimento, entende-se que a gente só vai aproveitar 90% do que a gente dispõe, beleza? Então, se eu tenho 2 mols de alumínio, o que a gente entende? A gente entende que, claramente, a quantidade de alumínio que vai reagir vai ser 90% disso, né? Quanto é 90% de 2? 90% de 2 é 1,8. Então, veja que a proporção é de 4 para 3. Então, 4 mols de alumínio reage com 3 mols de oxigênio. Se a quantidade de alumínio que está reagindo é 1,8, porque é 90% de 2, né? Você simplesmente vai ter uma quantidade de oxigênio necessária que vai ser X. Bora fazer esse cálculo? 1,8 vezes 3, dividido aí por 4. Você vai achar isso aqui, ó, pessoal. 1,35 mols de oxigênio. Só que veja que a quantidade de oxigênio que ele quer não é o número de mols, ele quer o volume, que é o volume na CNTP. Lembre que 1 mol de qualquer gás na CNTP tende a ocupar um volume fixo de 22,4 litros, apesar de que hoje é aceitável mais 22,7. A gente acaba nas provas aceitando mais 22,4. Cuidado que em algumas provas esse valor não está sendo fornecido. O grande detalhe é que CNTP é condições normais de temperatura e pressão, onde a temperatura é de 0 e a pressão é de 1 atm. Quando a temperatura é de 25, não é CNTP, é CATP, condições ambientes. Então, claro, o que eu descobri foi o número de mols de oxigênio, mas eu não quero o número de mols, eu quero volume. Então, eu faço 1 mol de oxigênio na CNTP equivale a 22,4 litros. 1,35 mols, que é a quantidade de oxigênio que reage, né, com esse valor de alumínio, vai estar para o volume V. Bora fazer esse cálculo junto aqui, pessoal. E aí você encontra, sabe quanto? O volume correspondente a 30,2 litros, cujo gabarito é a letra C. Beleza? Então você consegue aí resolver sem maiores problemas. Vamos embora. Questão de número 9. Em geral, os ésteres, principalmente os de baixa massa molar, apresentam aromas agradáveis, são chamados flavorizantes, né? Estando presentes em frutas e flores.
A figura a seguir apresenta alguns exemplos de ésteres e seus respectivos aromas. Esses compostos possuem importante aplicação na indústria como favorizantes, acabei de dizer, né? Ou substâncias que, quando adicionadas em pequena quantidade aos alimentos, conferem ali características degustativas e olfativas. Os ésteres podem ser obtidos em laboratório por meio da reação de esterificação. Os reagentes necessários para a produção do éster com aroma de maçã, então ele está falando aqui do aroma de maçã. Então essa questão é nossa, né? Quando você pega um ácido carboxílico e você coloca para reagir com álcool, o que nós temos aqui, pessoal, é uma condição associada a uma reação de esterificação, que é chamada de reação de Fischer, né? Onde vai existir aqui, ó, a junção das cadeias com a perda de água, e você vai ter a perspectiva de pegar esse radical acila que veio do ácido, que é o RC-O, e juntar com o radical alcox, que veio do álcool, que é o OR. E aí você vai originar uma função dita éster. Então veja que esse componente aqui, ó, o RC-O, ele veio do ácido. E esse componente aqui, OR, ele veio da onde? Do álcool. Não é isso ou não? Então, observe que aqui você tem CH3, aí tem C-O, CH2, CH3. Então, aqui, quando você simplesmente observa um éster, essa parte que está associada ao C-O, que é o radical acila, ele veio do ácido. Então, você tem ó, CH3, C-O, OH. E essa parte do radical alcox, que é do oxigênio em diante, veio do álcool, que no caso aqui é HO, CH2, CH3. Então, observe que o que eu estou fazendo aqui é uma reação inversa. Eu estou hidrolisando o éster, né? O éster com a água produz o ácido e o álcool. Então eu quebro aqui, ó. Eu quebro entre o C-O e o O. Então esse C-O ele veio justamente do ácido e esse OR veio do álcool. Então eu consigo fazer uma previsão de qual é o ácido e qual é o álcool aqui em análise. Por favor, não esqueçam que o éster é formado tanto de um ácido carboxílico como também dos seus derivados, como por exemplo anidrido, haleto de ácido. E você também, em vez de colocar álcool, você pode utilizar fenol. Então nesse caso, como ele quer o ácido e o álcool, então a gente teria aqui a condição de você ter o ácido etanóico, né, que são 2 carbonos, e aqui o etanol. A resposta dessa questão é a letra B, já que ele focou na ideia do aroma de maçã. Tudo bem? Vamos seguir adiante. Questão 10. Um automóvel híbrido é aquele que possui 2 motores, sendo um deles movido a combustível fóssil e o outro composto de um gerador alternativo de energia. Visando ampliar esse mercado, o hidrogênio vem sendo usado como fonte alternativa em muitos testes realizados em motores híbridos. As reações de combustão do hidrogênio e da gasolina são mostradas a seguir. Beleza. Considere que em um tipo de motor, 60% da energia fornecida pela queima da gasolina seja substituída pela queima do gás hidrogênio. Então, vamos com calma. Por favor, vamos tentar buscar essa nossa ideia. Veja, o que a gente observa, pessoal? A gente observa que a proporção aqui é 1 mol do componente aqui do isoctano, que compõe a gasolina, né? Inclusive ele chamou de octano, né? Está associado a essa energia de 5.600 kJ. Tudo bem? Então, observe que a energia ela é proporcional ao coeficiente da equação. A reação é exotérmica, porque é uma combustão, e a gente percebe que para cada 1 mol aí do octano, nós estamos tendo no seu processo de combustão uma liberação correspondente a 5.600 kJ. Mas lembre que ele quer substituir 60% da energia fornecida pela gasolina por hidrogênio. Então a minha pergunta é, se eu quero, obviamente, substituir 60%, quanto é 60% de 5.600? Pô, eu quero que 60% dessa energia seja proveniente não da gasolina, e sim do hidrogênio. Quanto é, Ronzinho? 60% de 5.600. Fazendo esse cálculo aqui, pessoal, 0,6, né, que é 60%, vezes 5.600, você acha aqui, ó, 3.360 kJ. E é claro que você só vai estar usando, né, 60% do número de mols, que no caso aqui é 0,6 mols. Então você sabe que 0,6 mols vai corresponder a 3.360. Então o que sobra ainda no sistema? O que sobra ainda no sistema é 0,4 mols de octano, né, que compõe a gasolina. Eu quero substituir somente 60% da gasolina por hidrogênio. Então sobra ainda 40%, que é 0,4 mols. E, consequentemente, sobra ainda 40% da energia que é proveniente da gasolina. Só que vamos lá. Quanto é que eu preciso de hidrogênio para produzir essa mesma energia que a gasolina estava oferecendo? Eu não substituí pelo hidrogênio? Então vamos lá.
1 mol de hidrogênio, que é 1 mol de H2, produz uma energia de 280. Se eu quero substituir 60% da gasolina por hidrogênio, qual é a energia produzida por 60% da gasolina? Né? 3.360? Então, para produzir 3.360, que é 60% da gasolina, eu simplesmente vou precisar de um número de mol X. Então, quanto é que dá esse valor de X, Heron? 3.360 dividido aí por 280, você vai encontrar o valor de 12, pessoal. Então, significa dizer que 12 mols de hidrogênio vão precisar ser utilizados para substituir 0,6 mols de gasolina. Não é isso ou não? Os 12 mols de hidrogênio vão substituir 0,6 mols de gasolina para produzir a mesma energia. Ok? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero mostrar aqui o que a gente ainda percebe que vai existir no combustível em termos de proporção. Nós vamos ter 12 mols de hidrogênio, mas para a quantidade de gasolina que sobrou ainda de quanto? De 0,4, não foi? Já que eu substituí 0,6 por 12 de hidrogênio. Então, nós vamos ter a ideia que vai ser 0,4 mol de gasolina para 12 de hidrogênio. A resposta dessa questão é a letra B de bola. Beleza? Então, conseguimos aí desenvolver bem essas questões da prova de 2018.2. Valeu!